Oi pessoal, continuando a nossa série de vídeos, né, sobre a parte de aplicações de integrais. Nesse vídeo eu queria fazer exercícios, né, continuar, a gente fez exercícios já sobre a parte de área entre curvas, né, esse foi o último vídeo, a última aula para praticar, né, e hoje eu queria fazer exercícios sobre volume de sólidos, que foi o conteúdo, né, as outras aulas de conteúdo que a gente teve, foi sobre isso. Então a gente viu duas formas de calcular volumes de sólidos, né? Então a forma, digamos, um pouco mais geral que a gente viu foi a primeira, que é o que a gente chama de fatiamento, né, do sólido. Então você pega um sólido qualquer. Bom, aqui no enunciado a gente supõe que ele está definido no intervalo de AB, né, de x igual a até b. E aí o que a gente faz é fatiar, né, cortar o sólido em algum ponto x dentro desse intervalo. E aí a gente chama a área da seção transversal é exatamente a área do sólido naquele ponto que você cortou. Aí é claro que é uma área que depende do x, né? Depende do ponto x que você vai cortar. Quando a gente fala de cortar, bom, está subentendido que a gente vai passar um plano perpendicular ao eixo x, certo? Perpendicular ao eixo x e é um plano que passa pelo ponto x, certo? E aí, bom, você fatiou o seu sólido e aí você vai ver a área do seu sólido naquele ponto. Essa área a gente chama de área da seção transversal, é o A de x, né? E a gente viu, né, que se a gente tem essa função da área da seção transversal, calcular o volume do sólido, sabendo que, bom, assumindo, né, que essa função de área ela é contínua no intervalo, né, basta você calcular essa integralzinha de a até b de a de x dx, certo? A gente tinha feito uns exemplos a respeito e a gente, num vídeo seguinte, a gente mostrou como calcular o volume de um sólido de revolução, ou seja, o sólido obtido pela rotação em torno de um certo eixo, da região sob uma curva. Bom, o enunciado fala de região sob curva, mas a gente sabe tratar mesmo outros casos, né? A gente viu exemplos mais complicados um pouco, em que a região não era toda a região sob uma curva até um certo eixo, né? E a ideia é aquela, né? Você pensa que você está fatiando o seu sólido em cascas cilíndricas, né? É aquela ideia, se você pega essa região sob a curva, quando você vai só calcular a área abaixo dela, você fatia essa região você aproxima essa área por retângulos, né? É a ideia da integração. E aí se você pensa, olha, se você vai rotacionar essa região, pensa que você está rotacionando os retângulos também. Cada retângulo vai lhe dar uma casca cilíndrica. E o que a gente está fazendo é exatamente somar o volume dessas cascas cilíndricas dentro da integral. Então esse 2πx aqui, isso aqui é a circunferência, né, de uma casca cilíndrica no ponto x. Isso aqui é a altura da casca no ponto x. E isso aqui é a espessura da casca nesse ponto x. E se você faz isso no intervalo em que o x está definido, seu sólido está definido de A até B, você vai estar somando, né, esses volumes dessas cascas no limite, que vai lhe dar o volume do seu sólido, tá? Então, é claro que no enunciado a gente pode pedir, olha, faça pelo método tal, pelo método do fatiamento, faça pelo método das cascas cilíndricas, mas na prática, bom, você tem essas duas ferramentas aqui para calcular volumes de sólidos e você pode, em princípio, usar qualquer uma delas se nada for dito, certo? E, bom, vamos fazer mais uns exercícios para praticar. E, bom, o segundo vai dar um pouco de trabalho, mas o primeiro ele é um pouco mais simples. Eu queria fazer usando os dois métodos.
Bom, lembrando que nem sempre os dois métodos são aplicáveis, né? Veja, por exemplo, ou são fáceis, né? Veja, por exemplo, que o volume por casca cilíndrica subentende-se necessariamente que você está fazendo rotação em torno de um certo eixo. Claro, muitos dos exemplos são assim, mas nem todos. Então, esse aí é um indício para saber se é uma boa você aplicar ou não o método das cascas cilíndricas. Aí é claro que às vezes você dá um sólido sem explicitamente dizer que ele é um sólido de revolução, né? Mas também você pode talvez enxergá-lo como, enfim, tem como de costume nessa parte de aplicações integrais, a parte mais difícil é você interpretar o que está sendo pedido e escrever as integrais. Em seguida, você tem que resolver as integrais, mas é o que vocês já praticaram com o Nicolas de técnicas de integração, né? Bom, esse item A é uma curva que a gente já viu em uma aula anterior, só que em uma aula anterior a gente tinha feito rotação em torno de y, e aqui a rotação em torno de x, certo? Então essa brincadeira aqui, olha, é y igual a x ao cubo, então é a funçãozinha cúbica padrão, né? Y igual a x ao cubo, se você vai... E aí de novo, também nas aulas eu coloco logo as figuras para a gente ganhar um pouco de tempo, mas nem sempre você tem as figuras em mãos para lhe ajudar. E aí você tem que se virar nos 30 também, com todas as ferramentas que vocês já conhecem para representar a figura. E certamente é mais fácil fazer num papel do que fazer aqui nessa mesinha. Então isso aqui é a função, né, y igual a x ao cubo. E a gente está vendo essa função limitada entre o y igual a 8. Então digamos que aqui seja o y igual a 8, tá? X igual a 0, isso é o eixo y, né? Então o x igual a 0 é o próprio eixo y. Então a região que a gente vai rotacionar em torno do eixo x é essa região vermelha aqui, essa regiãozinha aqui que a gente está rotacionando em torno do eixo x. Bom, se a gente vai rotacionar isso aqui em torno do eixo x, significa que o sólido que vai aparecer, bom, então significa que a gente não está muito interessado no que acontece aqui quando o x é negativo, porque a gente para no x0, né? E que na hora que a gente rotacionar em torno do eixo x, vai aparecer uma curvazinha aqui para baixo e ela vai bater lá no menos 8, né? A nossa região. Então, depois que você rotacionar, você vai ter no seu sólido, isso aqui vai aparecer também lá para baixo, né? E o seu sólido é obtido pela rotação em torno de x. Então, o seu sólido, ele tem essa cara aqui, né? Espero que seja minimamente compreensível. E aí tem duas formas, assim, a gente tem duas ferramentas, você pode aplicar qualquer uma delas para calcular o volume nesse caso, né? É um sólido de revolução, então você pode certamente brincar de cascas cilíndricas facilmente. A questão é você ter cuidado de escrever bem as integrais, tá? Então, vamos, sei lá, primeiro por cascas cilíndricas, tá? Então, um cuidado que você tem que ter, ou uma coisa para lhe ajudar na hora de pensar nas cascas cilíndricas é a seguinte, porque se você está rotacionando, se esse aqui é o eixo que você está rotacionando o seu sólido, significa que o retângulo aproximante, ou os retângulos aproximantes das suas curvas, eles têm que estar paralelos a esse eixo. Porque na hora que esses retângulos rodarem em torno do eixo, que vai definir as suas cascas cilíndricas de acordo com o sólido que você tem em mãos, certo? Então, aqui como a gente está rotacionando em torno do eixo x, as cascas, os retângulos aproximantes, a gente tem que pensá-los como sendo paralelos ao eixo x, para que na hora que a gente rodar, isso dê uma aproximação correta, né, do volume do sólido que a gente tem, certo?
Então, como aqui nesse caso a gente está rotacionando em torno do eixo X, deixa eu colocar de azul, a gente tem que pensar, olha, em retângulos paralelos ao eixo X. Porque na hora que esse retângulozinho rodar em torno do eixo X, ele vai ter uma... Isso aqui vai definir a famosa casca cilíndrica aqui, certo? Então é em cima de um retângulo desse aqui que ele vai estar numa posição y qualquer, que a gente tem que definir a nossa integral. E aí lembra que a integral aqui, no caso das cascas cilíndricas, é o quê? É o comprimento de uma circunferência. Aqui está em x porque a gente estava dizendo que a gente estava rotacionando aqui em y, mas o raio aqui era x, mas aqui a gente vai rotacionar em x. É como a gente já viu, olha, o raio dessa circunferência da casca cilíndrica vai ser essa distância aqui de y até o eixo de rotação. Isso aqui é o raio da casca cilíndrica. Então, o raio é y, certo? Esse y vai variar de onde? Ele vai variar do y igual a 0, né, que é o eixo x, até o y igual a 8. Certo? E qual é a altura desse retângulo, né, que vai definir a altura da casca cilíndrica? Aqui a gente quer em função de y, né? Então isso aqui vai ser o valor do x, a altura vai ser o valor do x num y qualquer. Ora, mas a gente sabe que a nossa função é y igual a x ao cubo. E daqui a gente tira aqui o x, né, que é a altura do retângulo na posição y. Isso aqui vai ser a raiz cúbica de y, certo? Eu vou escrever logo como y elevado a 1/3 a raiz cúbica de y, certo? Então essa é a altura, é o valor da função, né? Em função de y. Vezes a espessura, bom, a gente está integrando em y, né? Então a espessura dessa brincadeira vai ser o diferencial em y, certo? E aí agora é só fazer essas continhas. Então isso aqui, o 2π, você pode colocar fora da integral, né? Integral de 0 até 8, y vezes y elevado a 1/3 dá y elevado a 4/3, né? Somos os expoentes. dy. Então isso aqui vai dar 2π que multiplica, soma 1 no expoente e divide, né? Então isso aqui vai dar y elevado a 7/3 dividido por 7/3 no intervalo de 0 até 8. E aí é claro, quando for 0, o y, enfim, elevado a qualquer coisa dá 0, dividido por qualquer constante diferente de 0 dá 0. Então a gente só precisa considerar o caso em que o y é 8, certo? Então isso aqui vai dar 2π. Bem, essa fração no denominador vai inverter, né? Vezes 3/7 vezes 8. Bom, mas 8 é 2/3, né? Elevado a 7/3. Tudo bem? Então isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6 dividido por 7, 6π sobre 7. Esse 8 aqui, né? 2/3, o 3 aqui cancela, então fica 2/7, que é 128, certo? E essa continha, essa continha de 6 vezes 128, isso aqui dá 768 por 7, tá? Então isso aí é pensando nessa curva por cascas cilíndricas, tá? E agora vamos fazer uma segunda resolução olhando para ela como pelo fatiamento, certo? Então vou de novo repetir a figura aqui.
a gente disse que o x ao cubo era assim, né? Que a gente vinha aqui até o y igual a 8, que essa daqui era a área que a gente queria, e na hora que a gente rotacionar em torno do eixo x, a gente vai ter uma brincadeira parecida aqui para baixo. E que essa região aqui representa, né, o sólido que a gente vai rodar aqui em torno do x, certo? Muito bem, agora no caso do fatiamento, você pode fatiar da forma que você quiser, contanto que você não perca nada do sólido e você saiba representar a área da seção transversal, né, e os intervalos de integração. Então, nesse caso aqui, uma forma de você fazer, e que talvez seja mais simples, é você fatiar o seu sólido assim de cima para baixo, tá? Você dá uma fatiada no seu sólido assim de cima para baixo, e aí o que vai aparecer na hora que você faz esse fatiamento? Se você gira, né, e olha essa figura de frente, talvez antes de escrever a integral seja melhor olhar o que está acontecendo, né? Se você gira, aí digamos que esse pontinho aqui é o eixo x, que você está olhando agora de frente. Então o que você vai ter é uma circunferência zona maior. Bom, é para ser uma circunferência, mas vai ser impossível de fazer. Tem uma circunferência maior, certo? Tem uma circunferênciazinha menor. E essa área em vermelho, né, que é a parte interna do sólido, digamos assim, vai estar aqui no meio, certo? Então, essa areazinha vermelha é exatamente o que a gente chama de área da seção transversal, né? Na hora que você fatia isso aqui num ponto, eu estou fatiando aqui num certo ponto X aqui, tá? Então, se você fatia o seu sólido, você vai dar de cara com essa, e olha de frente, né? Você vai dar de cara com essa região, são duas circunferências, né? Você está rodando em torno do eixo X. A distância, né, do eixo X até a circunferência de fora é, na verdade, a distância do eixo X até esse ponto aqui de cima, né? Que isso aí é constante, é esse y igual a 8 aqui, tá? Então essa distância aqui é 8. Agora a distância do eixo X, né, do centro até esse raiozinho de dentro, é a distância do eixo X até a primeira interseção aqui com a curva. E quanto é a primeira interseção aqui com a curva? Qual é o valor dessa distância? Isso aqui é exatamente o valor da função y num ponto x qualquer. Então isso aqui é exatamente o valor da função y igual a x ao cubo. Certo? Então, a gente disse, olha, para calcular a integral pelo fatiamento, né, por seções transversais, o que você faz? Você faz a integral de... Bom, e aí vai variar de quanto? Vai variar daqui até onde a representação do sólido acaba, bem aqui, né? Olha, mas o y é 8 nesse caso, e a função é y igual a x ao cubo. Se o y é 8, significa que naquela posição ali onde a curva acaba, o x é 2. Certo? Então isso aqui é 2. Então, a gente vai fatiar de 0 até 2, o sólido. E essa área vermelha vai ser o quê? Vai ser a circunferência de fora menos a de dentro. Então vai ser π vezes o raio maior, que é 8, menos π vezes o raio menor, que é x ao cubo. Isso aqui integrando em x, certo? Isso aqui é o volume que a gente está procurando. É uma outra forma de fazer. E aí vamos conferir que dá certo.
x, né, o π, ele pode certamente sair da integral. Π que multiplica esse 8 ao quadrado é 64, menos π, perdão, faltou a integral aqui, né? Integral de 0 até 2 de 64 menos π vezes x elevado a 6 dx. Isso aqui é um π que multiplica 64x menos, perdão, não é para ter esse π aqui não, que a gente já colocou ele lá fora, né? Aqui é só x à sexta dx, né? Menos x à sétima sobre 7. Isso aqui no intervalo de 0 até 2. E aí é claro que, de novo, quando o x for 0, isso aqui não vai valer nada. Quando o x for 2, o que você vai ter é 128 menos 128 sobre 7. Olha, isso aqui vai dar exatamente o 6 vezes 128 sobre 7, que a gente tinha aqui multiplicando o π. Ou seja, isso aqui vai dar o mesmo 768 π sobre 7. Tá? Então esse é um exemplinho que não é muito difícil você fazer por um método ou pelo outro. Em ambos os casos a gente obtém uma solução facilmente, certo? O segundo exemplo que eu queria fazer com vocês é para calcular o volume do touro, certo? Quem é o touro? Toro ou touro, depende do gosto do freguês. É a velha rosquinha, tá? Para quem eventualmente não conheça, é uma rosquinha, um anel circular, uma câmara de pneu, né? Então é essa figurazinha geométrica. Ou seja, como é que você constrói Então, esse aqui é vazado aqui no meio, tá? É um anelzinho aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Então, como é que você constrói um touro, né? Na verdade, você pode olhar para ele de diversas formas. Vamos escolher uma que não dá muita conta, apesar de que mesmo assim vai ser um bocado de conta. Então, você pode pensar, olha, que você pega um círculo e que você rotaciona esse círculo em torno do eixo X, certo? Então, aquele círculo lá de cima, depois que você rotacionar, ele vai passar aqui embaixo. E aí você vai ter a sua rosquinha aqui, tá? Definida aqui ao redor do eixo X, certo? Então o touro você pode enxergar como sendo um sólido obtido pela rotação de um círculo, certo? Então quais são os parâmetros, a gente quer calcular o volume dessa brincadeira, quais são os parâmetros que a gente vai usar, certo? Então para definir um touro, o que você precisa são basicamente duas medidas. Uma é, você pega aqui um círculo qualquer, então você tem um certo raiozinho aqui, né? Um raio de um círculo pequeno, e você tem um raio também da circunferência maior aqui, ó. Você tem um Rzão aqui, que é o raio da rosquinha em si, né? Digamos assim, mas até o centro da rosquinha, certo? Um raio médio aqui. Então, se você leva isso para essa nossa figurinha aqui, o raio Rzinho ele aparece bem aqui, e o Rzão, ele é exatamente essa medida aqui, certo? E aí o que a gente quer é calcular o volume dessa brincadeira, tá? Deixa eu encurtar aqui para ganhar um pouco de espaço.
E aí como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente disse, olha, a gente vai rotacionar isso aqui em torno do eixo X. Mas para isso a gente precisa conhecer as coordenadas dessa circunferência aqui, tá? A gente precisa conhecer esses pontos para poder... Precisa conhecer essa curva para ter uma equação para a gente poder trabalhar e calcular uma integral. Então, qual é a equação que define a circunferência de raio Rzinho? E o centro aqui, onde é que está esse centro? O x é 0, né? E o y é Rzão, certo? Então, se vocês não lembram, não custa nada dar uma revisada, mas a equação da circunferência é mais geral, digamos assim, né? X menos a posição do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao... Bom, eu vou optar por extenso para não confundir ali. Igual ao raio ao quadrado, certo? Isso aqui é a forma mais geral da equação da circunferência. E no nosso caso, se a gente substitui, o que a gente vai ter é x, o x do centro a gente diz que é 0, y menos o y do centro a gente diz que é Rzão, e o raio é esse Rzinho aqui, tá? Então a gente fica com essa brincadeira, x igual a, x mais y menos Rzão ao quadrado igual a R2. E aí, bom, tem mais de uma forma, como a gente disse, você poderia fazer cascas cilíndricas aqui se quisesse, rodar em torno do x, né, essas cascas cilíndricas. Eu vou fazer pelo fatiamento, tá? Então, fazer pelo fatiamento significa o quê? Significa que, deixa eu pegar uma cor diferente, significa que eu vou pegar aqui, ó, fazer um corte. Seria melhor se esse corte fosse um pouco mais vertical. Eu vou fazer aqui um corte. Bom, seria bom que se fosse paralelo um pouco ao eixo Y. Vou fazer aqui um corte e fazer a mesma coisa de sempre, né? Olhar uma seção transversal. E aí, de novo, a seção transversal vai ser parecido, né? Você vai ter uma circunferência... Eu posso tentar usar essa ferramenta, pode ser que me ajude. A gente vai ter uma circunferência maior, a gente vai ter uma circunferência menor. Bom, elas deveriam ser concêntricas, mas vai ser exigir um pouco demais da minha precisão aqui. Ó, até que saiu bom. Esse centro aqui, esse pontinho no centro é exatamente o eixo X, né? Então é como se você estivesse olhando a figura de frente. Então a área da seção transversal, né, é essa região aqui. E o que a gente vai fazer é exatamente como antes, né? A gente precisa descobrir, pensando que a gente cortou aqui num certo ponto X qualquer, a gente precisa descobrir quem é esse raio maior em função... Quem é esse raio maior em função do x, quem é esse raio menor em função do x, certo? Da posição x que a gente cortou. Então a gente precisa calcular quem é esse ponto de interseção bem aqui, quem é esse outro ponto de interseção aqui embaixo. Para a gente descobrir quem são esses raios, certo? E aí, para isso, a gente precisa dessa equação, porque esse ponto aqui de cima vai ser o valor... Os dois pontos são valores de y, né? São os valores de y dessa circunferência, que a gente acabou de descobrir a equação. Então, vamos isolar o y nessa equação aqui. Então, a gente pode passar... Opa, tem um x ao quadrado aqui, né? Vamos passar esse x ao quadrado lá para o outro lado, né? Então, vai ficar y menos Rzão ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado menos x ao quadrado,
Você pode tirar a raiz dos dois lados, né? E você pode, por último, passar esse Rzão para o outro lado. Perdão, tem um detalhe extremamente importante aqui no que eu acabei de fazer. Que é exatamente o detalhe do y, né? Bom, eu vou reescrever a mesma coisa, mas o y menos Rzão ao quadrado é igual a isso aqui. E aí aquela história, o y menos Rzão, na verdade isso aqui é mais ou menos a raiz de R2 menos x2, certo? Como está elevado ao quadrado, tanto importa se a versão positiva ou negativa dessa raiz vai dar R2 menos x2. Então o y, na verdade, ele é o Rzão, aí tem o y de cima, né, que vai ser o Rzão mais a raiz de R2 menos x2, e tem o y. Então a gente acabou de descobrir, né, que esse ponto maior aqui, esse ponto mais distante, isso aqui vai ser o Rzão mais a raiz de R2 menos x2, e que esse ponto aqui vai ser o Rzinho menos a raiz de R2 menos x2, certo? E aí praticamente acabou, né? Porque aí, bom, qual é o intervalo que a gente vai integrar? Qual é o intervalo x que esse sólido está definido? Olha, ele vai de menos Rzinho até mais Rzinho, certo? Então esse aqui é o menos Rzinho, esse aqui é o mais Rzinho. Então, o volume que a gente está buscando, ele vai ser a integral, né, de menos Rzinho até o Rzinho. E aí a mesma brincadeira de antes, né? Π vezes o raio maior ao quadrado, que a gente já disse, o raio maior é Rzão mais a raiz de R2 menos x2 ao quadrado, menos a área da região menor, né? Π vezes Rzão menos a raiz de R2 menos x2, isso aqui também ao quadrado, integral disso tudo em relação a x, tá? Então, essa parte, entre aspas, era mais difícil. É você se tocar que tem uma circunferência, de que o toro é representado pela rotação, né, dessa circunferência, achar a equação correta, né, e escrever a integral. Daqui para frente, você pode até não olhar para o toro, você só tem que se preocupar em resolver essa integral. E essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, diferente dos últimos exemplos que a gente tem feito, né? Essa daqui é um pouco mais elaborada. Então vamos passar as contas. Então o π a gente pode colocar ele logo fora, né? Então integral de menos Rzinho até Rzinho. Bom, talvez seja melhor... Ou não, eu vou acelerar um pouco, tá? Só nessa passagem, mas espero que seja compreensível. Então, esqueçam do π, né, que ele já está fora da integral. A gente vai ter essa expressão ao quadrado menos a mesma expressão, só trocando o sinal aqui, né, também ao quadrado. Então, daqui vai sair por exemplo, Rzão ao quadrado, né? Olha, mas esse Rzão ao quadrado, eu vou subtrair um Rzão ao quadrado, que vai aparecer aqui também. Então, não vou nem escrever, tá? Então, vai ter um 2 Rzão vezes... duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes Rzão vezes a raiz. Do lado de lá vai ter também com sinal negativo. 2 vezes Rzão vezes a raiz com sinal negativo. E eu vou trocar o sinal, vai ficar positivo, então vai somar. Então a gente vai ter um 4 vezes Rzão vezes a raiz.
certo? E a gente vai ter aqui essa raiz ao quadrado, a gente vai ter a mesma raiz ao quadrado, só que com sinal negativo. Então elas vão se cancelar. Então não vou nem escrever, certo? Então, aquela expressão da esquerda, se você quiser, pode fazer as contas, mas vai simplificar para essa expressão aqui, tá? E aí o Rzinho e o Rzão você deve pensar que são constantes, certo? Porque em função deles, a nossa variável aqui, a nossa integral é em x, né? Então esse 4R aqui, ele pode muito bem sair da integral também. Então isso aqui vai ficar 4π Rzão, que multiplica a integral de menos Rzinho até Rzinho da raiz quadrada de R2 menos x2 dx. Certo? E aí você tem que se virar nos 30 para calcular essa integral aqui. E é aqui que o bicho começa a complicar, porque se você fizer só uma simples substituição, por exemplo, u igual a 2x, não tem um x fora dessa raiz, né? Porque a derivada, né, aqui dentro vai dar 2x, né? Mas não tem 2x dx, né? Mas não tem um x dx fora da raiz para lhe ajudar. Então, quando você tem esse tipo de expressão, né, raiz com soma subtração de quadrados, eu imagino que vocês tenham visto com Nicolas, a gente faz uma substituiçãozinha mais esperta e apela para a trigonometria. Então, um caminho, né, para você completar essa integral é você olhar. Então, vamos trabalhar aqui agora só com essa integral de menos r até r da raiz de R2 menos x2. Depois a gente copia de volta o resultado ali para cima, tá? dx. Então, aqui a gente pode fazer uma substituiçãozinha e chamar esse x de r cosseno u, tá? Fazer uma substituiçãozinha desse tipo. Se você faz isso, né? Então você tira daqui que o seu dx, isso aqui é r vezes, quem é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno, né? Então vou colocar o menos aqui na frente, du, tá? Então voltando para a nossa expressãozinha daqui de cima, e eu vou fazer, vai ser conveniente, imagino que vocês viram também com o Nicolas, que a gente pode logo atualizar os intervalos de integração para você não ter que substituir depois, certo? Eu vou fazer logo. Então, quando o x ele vai para menos r, olha, se o x é menos r, o cosseno u, isso aqui, ele vai para menos 1. Mas quem é que tem o cosseno menos 1? Isso aqui é o π, né? Ou seja, o u tende... O cosseno de 0 é 1, né? O cosseno de 90 é 0. O cosseno de 180, o π, que é menos 1, certo? Deixa eu botar o u tende a π, né? Eu estou colocando aqui com... Certo? E quando o x ele tende a r, isso diz pra gente que o cosseno de u ele tende para 1, né? Porque vai ficar r igual a r vezes cosseno, então o r você pode passar dividindo. E o cosseno de u é 1. Se o cosseno de u é 1, é quando o u ele tende a 0. Certo? Então, atualizando logo os limites de integração, a gente não vai nem precisar fazer a substituição das variáveis depois, né? Então, a gente vai ter integral de π até 0
da raiz quadrada de R2 menos x ao quadrado, mas o x para a gente quem é? É o R cosseno U ao quadrado. E o dx? O dx vai ser essa brincadeira, né? Menos Rzinho vezes o seno de U du, tá? E aí é claro que esse Rzinho a gente pode jogar lá para frente na integral. Integral de π até 0. Aí aqui vai ficar a raiz, né, de R2 menos R2 cosseno U ao quadrado, seno de U du. E aí esse Rzinho ao quadrado você pode colocar em evidência e tirar da raiz, né? Então vai sair um Rzinho dessa raiz e que você pode tirar da integral também. Então vai ficar o menos Rzinho ao quadrado, integral de π até 0, da raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado, vezes o seno du. Ora, mas a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado é o seno, né? E a raiz do seno ao quadrado é um seno só, que quando você multiplicar por esse outro que vai estar do lado de fora, você vai ficar com seno ao quadrado de U du. E aí, de novo, a gente chega em outra expressãozinha. Bom, simplificou um pouco, né, nossa integral, mas chega uma outra expressãozinha que eu espero que vocês tenham visto com o Nicolas. Se não, bom, isso aqui a gente pode explicar rapidamente, né? Como é que você se livra desse seno ao quadrado, né? Quando você tem expressão de seno multiplicando cosseno é um pouco mais fácil, né? Quando você só tem potências pares, né, você tem que apelar para umas igualdadezinhas trigonométricas. Então lembra que o cosseno de A mais B, né? E aí no caso eu vou fazer o cosseno de U mais U, é o cosseno de U mais cosseno U, ou seja, o cosseno ao quadrado de U, menos o seno de U, né? Então cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. Que quando A e B são ambos iguais a U, a gente chega nessa expressão, certo? Mas a gente sabe, acabou de usar, por sinal, uma relação pela velha relaçãozinha trigonométrica, né? A gente sabe que o seno ao quadrado de U mais cosseno ao quadrado é igual a 1, a gente acabou de usar isso, né? Ali na raiz. E aí vamos usar aqui de novo. Quem é o cosseno ao quadrado de U? É 1 menos o seno ao quadrado, mas já tinha um seno ao quadrado de U do lado de fora. Então 1 menos 2 seno ao quadrado de U. Isso diz pra gente que o seno ao quadrado de U, isso aqui vai ser o cosseno, perdão, porque ele está negativo, né? Então isso aqui vai ser, você passa para lá e traz o cosseno, então vai ser 1 menos o cosseno de 2U dividido tudo isso por 2, certo? Então você usa essa identidadezinha para se livrar desse tipo de integral, tá? Então a gente sabe que o seno ao quadrado ele corresponde àquela expressãozinha ali, né? Então você tem menos R2 integral de π até 0 do seno U, mas o seno U vai ser 1 menos o cosseno de 2U, e aí aqui é mais fácil você fazer uma substituiçãozinha, né? du. E aí vamos fazer mais uma substituição. Vamos chamar agora
esse 2u de um certo z, digamos que o z ele é 2u. Então a gente tem, né, que o dz é 2du ou seja, o du é dz sobre 2, certo? E aí com essa substituição a gente pode continuar a nossa brincadeira. Bom, se você quiser, você pode inclusive atualizar logo de novo. Bom, a gente já fez assim antes, por que não fazer de novo? A gente pode inclusive atualizar logo os intervalos de integração. Então aqui a gente estava integrando em u, quando o u ele ia para π, né? Isso aqui diz pra gente que o z vai para 2π, né? Porque o z é 2u. E quando o u estava indo para 0, o z também vai, né? Então, se a gente continua essa nossa integralzinha lá de cima, o que a gente tem é menos r ao quadrado. Integral aqui vai ser de 2π até 0. 1 menos esse 1/2 aqui eu vou colocar logo na frente, tá? Então vai ficar 1 menos o cosseno de z du, quem é o du é dz sobre 2, tá? Bom, esse sobre 2 eu vou logo passar para frente também, para acelerar um pouco as coisas. Vai ficar sobre 4 aqui, tá? Então tem o 1/2 que a gente já tinha, e o du, como ele vai se converter em dz sobre 2, vai ter um outro sobre 2 aqui, então eu vou logo colocar sobre 4 lá fora. Tá? Então, é só resolver essa integralzinha e não precisa mais substituir nada depois, porque a gente já atualizou os intervalos, né? Então vai ficar menos R2 sobre 4, que multiplica, bom, a integral em z dessa brincadeira, isso aqui é z, né? Esse 1 aqui ele vira um zzinho. E qual é a função que a gente deriva, né, para obter o cosseno? É a derivada do seno, né? Então a primitiva aqui é seno de z, né? Isso aqui no intervalo de 2π até 0. E aí, como tem um seno, né, esse seno de z, esse 0 aqui vai ser importante. Vamos fazer isso aqui com calma. Então, isso aqui que multiplica. Então, quando o maior valor, entre aspas, de cima aqui é 0, né? Então, vai ser 0 menos o seno de 0, menos 2π menos o seno de 2π, certo? Então, isso aqui vai dar menos R2 sobre 4. O seno de 0, quanto é que é o seno do ângulo 0, né? Isso aqui é 1, né? E quanto é que é Perdão, 1 não, né? 0. O seno do ângulo 0 é 0, né? Assim como o seno de 2π, o 360 é a mesma cor do 0. O seno de 2π é 0 também. Certo? Então, a única coisa que a gente tira aqui dessa expressão vai ser... Então, é 0 menos 0, aí, bom, menos 2π, né? Então, isso aqui vai multiplicar menos 2π. E aqui é 0 também, certo? Então, o que a gente vai ter como resultado dessa brincadeira toda é menos rzinho ao quadrado
π sobre 2, certo? Então a gente vai levar essa expressão menos rzinho ao quadrado vezes π, perdão, menos não, mais, né? Porque tem dois negativos ali. A gente vai levar isso aqui lá para cima. Então a gente estava fazendo essas contas aqui, né? A gente foi calcular essa integralzinha rosa aqui, o resultado disso tudo que a gente obteve foi rzinho ao quadrado π sobre 2, certo? Então vamos trazer isso para cá. Então a gente já tinha, né, o 4π vezes vezes o rzão aqui do lado de fora, e a integral a gente acabou de calcular, deu rzinho ao quadrado π sobre 2. Então isso aqui vai dar 2π ao quadrado, rzinho ao quadrado, vezes rzão, certo? E aí isso aqui você pode escrever de uma maneira um pouco mais intuitiva, porque isso aqui, se você prestar atenção, é equivalente, eu só vou separar os termos, ó, 2πr vezes π vezes rzinho ao quadrado. Isso aqui é uma forma bem mais intuitiva de você pensar na forma do toro, certo? Porque o que é essa expressãozinha da esquerda? Essa expressãozinha aqui da esquerda, isso aqui é o comprimento da circunferência de raio rzão. Cadê o nosso desenho? É o comprimento da circunferência de raio rzão. E aí o que você está pegando? Você está pegando a área da circunferência pequena, esse πr2 é a área, é essa área pequenininha aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, vou colocar aqui um laranja. Então esse πr2 é a área desse círculozinho aqui. O que você faz? Você pega essa área desse círculozinho aqui e multiplica. Bom, isso aqui é para dar a intuição de que você pega isso e roda nessa circunferência zona de raio R. Você roda, aí esse R é o raio médio, né? Dessa circunferência, do toro, né? Você roda o πr2, você roda 2πr, e aí você obtém o volume do toro, certo? Isso é uma forma um pouco mais intuitiva de você pensar no volume do toro. Então esse era um exemplo um pouco mais elaborado, mas era só para vocês terem ideia de como as coisas podem eventualmente se complicar. É só para ter um exemplo um pouco mais bonitinho, porque os exercícios, os exemplos que a gente viu eram bem simples, né? Integrais bem simples de se resolver, certo? E então façam a lista, na quarta-feira a gente tira dúvida em uma aula síncrona, tudo bem? Até o próximo vídeo.